alunos, essa semana a gente vai estar trabalhando um pouquinho de grammar, que é gramática, a gramática da língua inglesa. E a gente vai estar falando sobre o uso dos adjetivos no comparativo e no superlativo. Comparativo, como o nome já diz, é para se fazer uma comparação. Comparar uma coisa com outra ou uma pessoa com outra. E o superlativo é comparar uma pessoa ou uma coisa com um grupo no qual ela está inserida. Vamos lá, continuem aí comigo que a gente vai ver mais para frente, mais detalhadamente o uso deles. Bom, vamos começar então entendendo um pouco mais do comparative, que é o comparativo, que, como eu já disse, a gente usa para comparar uma pessoa com outra ou uma coisa com outra. Vamos ver aqui o John, ó. O John, eu vou falar que o John é alto, então John is tall, porque tall é o adjetivo que fala que a pessoa é alta em inglês. Agora, se eu quiser comparar a altura do John com uma outra pessoa, aqui no caso o Peter, eu vou falar que John is taller, né? Eu coloquei esse ER aqui, por quê? Porque eu estou fazendo uma comparação. E quando eu estou fazendo uma comparação e o adjetivo é curtinho, a gente acrescenta esse ER aqui no final, né? E esse then aqui é o do que, né? O que vem o mesmo significado de do que. Então, John is taller than Peter. Então, John é mais alto, né? Eu estou fazendo uma comparação, esse ER aqui no final do adjetivo, ele vai dar esse sentido de mais, né? Então, o John, ele é mais alto do que o Peter. Então, quando eu fiz uma comparação, né? No inglês, eu uso comparative. Bom, e o superlative, a gente tem, né, o superlativo, que é quando a gente compara uma pessoa ou uma coisa com um grupo no qual ela está inserida, né? Aqui, continuando falando do John, né? Lá eu falei que o John, ele era mais alto que o Peter, então eu estava fazendo uma comparação. Então, no alto, que é o adjetivo tall, eu coloquei lá o ER, para fazer a comparação entre o John e o Peter. Mas aqui, ó, eu tô falando que o John, ele é o jogador mais alto no time. Eu tô comparando ele com o resto do time. Eu não tô comparando ele só com uma outra pessoa. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu usei o superlative, né? Eu coloquei o EST no final do adjetivo tall, que é alto. Então, o John is the. O. The é o artigo o. Então, o John, ele é o mais alto, o jogador mais alto no time. Vocês viram a diferença? Comparativo, eu estou comparando o John com o Peter. E o superlativo, eu estou comparando o John com o restante do grupo, né? Com o time inteiro. Então, ele é o mais alto. Ele é o mais alto, eu usei o EST no final. E agora, ele é mais alto que, eu usei o ER. E como a gente está falando de gramática, gramática tem regras. E o comparative não podia ser diferente, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma comparação com um adjetivo que ele é longo, que ele tem mais que uma sílaba, o que a gente faz? A gente coloca o more antes dele. Então, eu peguei aqui, ó, o exemplo, o adjetivo expensive, que é caro, né? Então, se eu quiser dizer que algo é mais caro que outro, eu vou usar more expensive, tá? Uma coisa é more expensive than do que outra, né? Se o adjetivo ele for curtinho, for uma sílaba só, num geral a gente coloca o ER ao final dele, tá? Eu sei que faria mais sentido a gente colocar assim, pensando no português, colocar tudo more, né? Tudo more antes. Mais caro, mais frio, mais legal, então vamos colocar tudo more, mas não é assim, tá? Quando o adjetivo for curtinho, não é o more que a gente coloca na frente, a gente vai ter que colocar o ER, o R ou o IER no final, depende de qual regra que ele se encaixa. Vamos lá ver elas melhor, ó. Se o adjetivo
for com uma sílaba só, no geral a gente coloca o ER. Coloquei aqui o cold, que termina com D, né? Aí eu quero dizer que um lugar é mais frio que o outro. Então, eu vou colocar colder. Colder than. Eu não posso colocar more cold, tá? Tá errado more cold. More cold não existe, tá? Porque que o adjetivo aqui é curtinho. Então, eu vou colocar o ER no final dele. Aí, se o adjetivo ele já termina em E, eu não vou colocar mais um E. Eu só vou acrescentar o R, que é o caso aqui do nice. Nice é legal. Eu quero falar que uma pessoa é mais legal do que outra. Então, eu vou falar que ela é nicer than. Ela é mais legal do que. Aqui, a gente tem o adjetivo terminado em CVC. Consoante, vogal, consoante. Que é o caso aqui do big. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Terminou em CVC, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? Dobra a última consoante. Então, ó, o G a gente vai dobrar e depois vai acrescentar o ER. Então, se eu quiser dizer que uma coisa é maior do que a outra, é bigger than. E, por final, a gente tem os adjetivos que eles são terminados em consoante mais Y. Se ele for terminado em vogal mais Y, não muda nada. Mas se for terminado em consoante mais Y, que é o caso aqui do nosso happy, que é feliz, né? Happy, o P, consoante, mais o Y, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o Y, no lugar dele a gente vai colocar o I e depois acrescentar o ER, né? Então, falar que uma pessoa é mais feliz do que a outra. Ela é happier than. E aqui mais algumas regrinhas de comparative, né? Com alguns adjetivos, então tem alguns adjetivos, eu deixei aqui os exemplos dos adjetivos. A gente pode tanto usar o more antes, quanto acrescentar o ER no final, né? Então, ó, o simple, que é simples, pode ser tanto simpler quanto more simple, tá? Não tem diferença. Para eu falar que uma coisa é mais simples que a outra, eu posso tanto colocar o ER no final, simpler, ou colocar o more antes, more simple, tá? Clever é esperto. Eu posso tanto colocar clever ou more clever, tá? Qualquer um dos dois é aceito. Quiet, que é quieto. Quieter, né? Ou more quiet. Qualquer um dos dois é aceito para se fazer uma comparação, para dizer que que um lugar é mais quieto que o outro, que uma pessoa é mais quieta que a outra. Narrow é estreito. Pode ser tanto narrow ou more narrow, tá? Qualquer um dos dois é aceito. Então, com esses adjetivos aqui, vocês podem usar qualquer uma das duas formas, ou com o more antes do adjetivo, ou o ER no final dele, tá bom? E para finalizar, tem alguns que eles são irregulares, eles têm as suas formas próprias de comparativo, que é o caso de good, que é bom, e well, que é bem, né? E o comparativo deles é better, é melhor, dizer que algo é melhor que outro. O de bad, mal, ou bad, ruim, é worse, que é o pior. Tal coisa é pior que outra. Far é longe. E para longe a gente pode ter tanto further ou a gente pode também ter farther, né? Qualquer um desses dois é aceito para se dizer que um lugar é mais longe que o outro, tal coisa está mais longe do que a outra, tá? Então essas são as regrinhas do comparativo, para a gente formar o comparativo na língua inglesa. Bom, e aqui tem as regras do superlative, que as regras elas são basicamente parecidas, né, com a do comparative, né? Elas são regras bem parecidas, só que o uso é diferente. Por quê? Porque o superlativo a gente vai usar quando a gente vai estar falando de uma coisa que é a mais, né? Ela é a mais de um grupo, né? Ela é a mais alta, ela é a mais baixa. Então, o superlativo, ele eleva uma coisa em relação a várias outras. Quando eu quero comparar uma coisa, usar um adjetivo para comparar ele
com uma porção de coisas, né? Eu quero dizer que o carro é o mais caro, né? Como ele é um adjetivo longo, eu vou colocar antes dele o most. Tanto que vocês lembram que no comparativo era o more, que eu estava comparando um carro com o outro, né? O preço de um carro com o outro. Agora, se eu quiser dizer que tal carro é o mais caro de todos, eu vou colocar que ele é o the most expensive, o mais caro, tá? E o most também, igual o more, ele vem antes do adjetivo. Não adianta eu colocar the expensive most, ou most the expensive. Tem que vir o most antes do adjetivo, tá? Se o adjetivo for curtinho, com uma sílaba só, no geral, acrescenta-se EST, né? No final dele, para dizer que algo é o mais, né? Aqui, no caso, a gente tem cold. Então, fica the coldest, o mais frio. Então, eu coloquei esse EST para dizer que é o mais, tá? O lugar mais frio do mundo. The coldest place in the world, né? O lugar mais frio. Aqui, a gente tem também os adjetivos que terminam com E. Aí, como ele já termina em E, eu não vou acrescentar mais um EST. Eu vou acrescentar só o ST, que é o caso de nice, legal. Aí, quando eu quero dizer que uma pessoa é a mais legal, eu vou falar que ela é the nicest, né? A mais legal. Os adjetivos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante. O que a gente vai fazer? Dobra a última consoante e acrescenta o EST. Aqui o exemplo. Big, grande. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Terminou em CVC, então vamos dobrar o G para depois acrescentar o EST. Então, the biggest, o maior, né? E adjetivos que eles são terminados em consoante. Não adianta, com vogal e Y, não entra nessa regra, tá, gente? Com consoante Y, o que a gente faz? A gente tira o Y e no lugar dele a gente vai acrescentar IEST. Então, ó, happy, que é feliz, termina em consoante P mais Y. O que a gente vai fazer? Corta o Y, coloca o I no lugar e acrescenta o EST. The happiest, o mais feliz. Então, essas são algumas regrinhas de superlativo. Continuem aqui comigo que a gente vai falar das outras. Bom, e aqui a gente tem as regrinhas finais de superlative, né? De superlativo. Da mesma forma que esses adjetivos, ele aceita tanto o more quanto o ER no final para o comparativo, quando eu vou falar de superlativo, ele também aceita tanto o most na frente, né? Quanto o EST no final. Então, ó, simple, que é simples, pode tanto ser simplest quanto most simple, né? O mais simples. Clever, que é esperto, pode ser cleverest, né? O mais esperto, ou most clever. As duas formas são aceitas. Quiet, quieto. Quietest, né? Ou most quiet, qualquer um dos dois. Narrow, estreito, pode ser narrowest ou most narrow, né? Pode ser qualquer uma das duas formas aqui, é aceito para se falar que algo é mais simples, que algo é o mais simples, que alguém é o mais esperto, que algum lugar ou alguma pessoa é o mais quieto, que alguma coisa é a mais estreita, tá? Então, esses daqui, eles aceitam tanto o most na frente quanto o EST no final. E da mesma forma que temos irregulares no comparativo, para fazer uma comparação com outra, a gente tem, né, no superlativo. O good e o well, que é bom e bem, eles viram the best, né, o melhor. O bad, tanto para mal quanto para ruim, vira the worst, o pior. O far, que é longe, pode ser the furthest ou the farthest, né? O mais longe, o lugar mais longe. Então, é bom vocês lembrarem que
Com comparativo é more e ER, e com superlativo é most e EST. E aí vocês decoram as regrinhas que tem por trás dessas finalizações aí que são diferenciadas. Bom, lá na página 21 da apostila, a gente vai começar então pelo exercício 1. A seção é a Language in Use. Então, linguagem em uso. Então, a gente vai ver aí essa gramática aplicada, a gramática em uso, né? Que é mais fácil a gente internalizar dessa forma. Então, a gente está falando sobre o quê? Comparatives and superlatives, né? Os comparativos e os superlativos. Os comparativos a gente usa para comparar uma coisa a outra. E o superlativo a gente usa para comparar uma coisa a um todo, né? Primeiro vamos começar com os comparatives, né? O exercício 1. Read some excerpts from the previous texts and analyze the words that indicate comparison. Então, leia alguns trechos dos textos anteriores e analise as palavras que indicam comparação, que são essas palavrinhas que estão em negrito. Then, underline the correct option to complete the sentences. Então, sublinhe a opção correta para completar as sentenças. São essas sentenças aqui, ó. Então, ó, são duas palavrinhas. Uma delas está correta, uma delas torna essa sentença real e a outra está errada. Então, você vai sublinhar a que está correta. Primeiro, a gente vai, então, analisar aí esses trechos dos textos que a gente já viu anteriormente, lá na semana retrasada. Aqueles textos que comparavam dois filmes, os dois filmes muito parecidos, que foram lançados na mesma época praticamente, que tinham o roteiro muito parecido. Então, é sobre esses textos, esses trechos são a respeito desses trechos, desses filmes que foram comparados, né? Que a gente estudou nas páginas anteriores. Vamos lá, ó. Começa o seguinte, ó. Which one is better? Qual deles é melhor? White House Down. Daí vem a resposta, né? A pessoa acha que o White House Down é melhor. Por que que ela acha que o White House Down é melhor? It's lighter. Então, ó, tem o ER aqui no final. Light é leve, então tem o ER no final, tá fazendo uma comparação, é o comparativo, é mais leve, né? Então, it's lighter tone is preferable. Então, o tom mais leve é preferível. O outro filme, que é A Queda do Olimpo, que a história é muito parecida, que também fala sobre o presidente dos Estados Unidos estando em perigo e algum agente tentando salvar a vida dele. Então, os filmes são muito parecidos e a gente já tem isso implícito, né? A gente já viu no texto que era sobre esses dois filmes a comparação. Então, não tem que ficar explícito aqui, ó. White House Down is lighter than, né? É mais leve do que. Não precisa ter o nome do outro filme implícito aqui, explícito aqui na mesma oração para mostrar que é esses dois que eu tô comparando. Por quê? Porque eu já sei que é esses dois que eu tô comparando, tá? Então, o White House Down, ele acha melhor porque ele tem um tom mais leve. Então, não é um filme tão pesado quanto o outro. E o better? Better é o melhor. Good é bom, better é melhor. Porque como a gente já viu anteriormente, tem alguns adjetivos que eles não têm esse negócio de adicionar o ER no final ou adicionar o more antes. Ele é irregular, né? Ele tem uma forma fixa de comparativo e de superlativo. Aqui a gente tem o filme Armageddon, que a gente conhece como Armagedon. E o Armageddon has better special effects. Novamente, a comparação é feita entre ele e o Deep Impact. Mas não precisa aqui ficar explícito na oração
que é sobre esses dois que eu estou fazendo a comparação. Por quê? Porque eu já sei que é sobre esses dois, eu já li esse texto, já sei que foi falado que a comparação é entre eles. Eu não preciso toda hora ficar relembrando, preciso ficar colocando tal coisa é melhor que tal coisa. Não, já foi falado anteriormente, então isso daí a gente já tem informação na cabeça. Então, a informação não precisa ficar explícita, porque ficaria até cansativo. Armagedon tem não sei o que melhor que Deep Impact. Armageddon has não sei o que pior que Deep Impact. Então, não precisa ficar repetindo toda hora que é sobre esses dois que a gente está fazendo a comparação. Por quê? Porque já tem implícito na nossa cabeça que é esses dois que estão sendo comparados, tá? Então, ele tem melhores efeitos especiais, né? O better, novamente, que é melhor, né? And a more satisfying ending. Ó, satisfying, ó o tamanho do adjetivo. Satisfatório, até no português ele é grande, né? Então, ele é grande, o que a gente fez? Colocou o more antes. A gente está fazendo a comparação. Então, ele tem um final mais satisfatório, aquilo que a gente chama de um final mais feliz, né? Ele tem um final mais satisfatório que o Deep Impact. E por final, ó, o Deep Impact paints a better picture of human nature. Então, o impacto profundo, ele mostra uma pintura melhor da natureza humana. Então, o Deep Impact, ele foca mais no ser humano do que na tragédia em si, né? E esse better também é a mesma coisa, ó, os três better. O better é o comparativo para good, que good é bom, better é melhor. Então, vamos lá, ó. Use adjectives or nouns to describe characteristics. Então, o que você usa para descrever as características de alguém? Você usa o adjetivo ou você usa um substantivo? Qual dos dois que você usa? Aí você vai sublinhar qual dos dois está correto, tá bom? The word more is placed before or after a long adjective to indicate superiority. Então, a palavra more, ela é colocada antes ou depois de um adjetivo comprido, né? Um adjetivo longo para indicar superioridade. Então, a gente coloca satisfying more or more satisfying. É antes ou é depois? Dá uma olhadinha lá no conteúdo gramatical que eu passei para vocês. Add er to short or long adjectives to indicate superiority. Então, ó, quando que a gente adiciona o ER no final de um adjetivo para fazer a comparação? Quando ele é short, quando ele é curto ou quando ele é long, né? Dá aquela consultadinha no texto, vamos relembrar lá para colocar, para sublinhar o certo. Better, né, que eu já falei para vocês o significado de better, means something or someone is good or bad in a distinctive way. Então, ó, o better é o quê? Que eu falei aí anteriormente. Ele significa que alguma coisa ou alguém é bom ou é ruim, né? O better, ele é um comparativo de bom ou de ruim, né? Ele significa que alguma coisa ou alguém é bom ou é ruim em um jeito distinto, né? E aí, o better é para good or bad, bom ou ruim? Coloquem aí, sublinhem aí. E ali no final da página 21, nós temos o exercício de número 2. Vamos lá ver o que ele nos pede. Complete the chart with words from activity 1. Então, complete aqui a tabela com as palavras da atividade 1, que são os adjetivos que a gente usou ali, que estão em negrito na atividade 1. Aqui na primeira coluna, a gente tem os short adjectives, que são os adjetivos curtos. Ali a gente tem o exemplo light, que é leve. Então, se eu quero falar que uma coisa é mais leve do que a outra, como é um adjetivo curtinho, o que eu vou fazer? Aqui o exemplo, vou colocar o
ER no final da palavra, né? Então, aqui a gente tem great, que é ótimo. Para eu comparar, dizer que uma coisa é excelente em relação à outra, né? Porque mais ótimo ficaria estranho, eu vou colocar o ER aqui no final. E o great vai virar greater, né? Ele vai ser excelente. Uma coisa é excelente em relação à outra, né? Por que eu coloquei o ER? Porque ele é curtinho, ele é short. Então, quando é short adjectives e a gente vai fazer uma comparação entre uma coisa e outra, o que a gente vai fazer? Colocar o ER no final deles, tá bom? Aqui na segunda coluna a gente tem long adjectives, a gente tem adjetivos compridos, adjetivos longos. Ó, aqui a gente tem a palavrinha lá da atividade 1, satisfying, que é satisfatório. Olha o tamanho da palavra, olha o tamanho do adjetivo. Então, o que a gente vai fazer? Antes, a gente vai colocar o more. Então, long adjectives, more antes do adjetivo. Short adjectives, ER ao final do adjetivo, tá bom? Então, satisfying, como que vai ficar? Vamos colocar primeiro more, depois satisfying. A gente tem o exemplo aqui de manipulative, né? Manipulador. Então, mais manipulador, se eu vou falar que uma pessoa é mais manipuladora do que outra, eu vou colocar more manipulative. Não vou colocar o ER aqui no final, ou nesse caso, o R só porque já tem o E. Por quê? Porque já é longo, então não tem como eu incluir mais alguma coisa nessa palavra. Então, eu tenho que colocar o more antes. E para completar aqui a tabelinha, a gente tem os regular adjectives, né? Que são os adjetivos irregulares. Eles têm formas fixas para comparativo. Então, eu deixei o exemplo de alguns adjetivos irregulares lá naquele conteúdo gramatical que eu dei para vocês copiarem na semana passada no caderno, tá? Então, deem uma consultadinha lá. Mas no texto acima, a gente já tem. Lembra que eu falei para vocês que a forma regular, good é bom. Então, qual é o comparativo de bom? É melhor. Qual é a palavrinha que é melhor ali em cima, na atividade de número 1? Aqui a gente tem outro adjetivo irregular, que é o bad, que é ruim. Então, se eu for falar que alguma coisa é pior do que a outra, eu não posso falar que ela é better, né? Mais ruim, né? Porque é uma palavra... adjetivo curto é só eu incluir o ER. Não, nada disso, porque bad é irregular. Então, a forma de comparativo do bad é worse. Então, se eu quiser dizer que uma coisa é pior que a outra, é worse, tá bom? E aqui é a explicação que eu falei para vocês no exercício anterior. When the two things compared are part of the sentence, use them to establish the comparison, né? Então, se a gente está comparando duas coisas, né? E estamos falando dessas duas coisas na mesma oração, aí a gente tem que usar esse then, que é ao pé da letra traduzido do que? Se eu for falar vermelho é melhor do que azul, então eu vou falar is better than, né? Do que? É ao pé da letra. A tradução faz muito sentido para a gente compreender aqui no português. Olha aqui essa sentença, ó. Olympus has fallen, is older than White House Down. Aqui, ó. Então, são aqueles dois filmes falando lá do presidente da República dos Estados Unidos, né? Da Casa Branca. Então, ó, o primeiro, o Olimpo caiu, ele é older. Old é um adjetivo velho. E ele é curtinho, então eu não poderia colocar more old. Por quê? Porque ele é curtinho. Então, eu vou ter que colocar o ER no final. Ele é um short adjective. Então, eu vou colocar o ER no final. E para fazer a comparação com alguma outra coisa, né? Que no caso aqui é o outro filme, White House Down, eu usei o then, que é o do que. Então, o Olimpo caiu é mais velho do que a queda da Casa Branca. Então, ele foi lançado antes, ele é mais velho. Armageddon has a more successful soundtrack than Deep Impact. Então, ó, o Armagedon, ele tem
uma trilha sonora de mais sucesso, né? Ó, successful, ó o tamanho do adjetivo, não tem como colocar successfuler, né? Colocar mais um ER aqui no final, porque o adjetivo já é grande, não cabe mais um ER no final. Então, eu vou ter que colocar a palavrinha more antes. Então, ele entra aqui na coluninha dos long adjectives. Então, o que essa oração nos disse? Que o filme Armagedon, que a trilha sonora do Armagedon, ela foi de mais sucesso do que a do Impacto Profundo, vocês viram? Então, foi uma comparação. Essa comparação está sendo feita a respeito da trilha sonora. Aí, ó, para completar, né? Para completar aqui a tabela, vocês podem procurar adjetivos, que a gente já estudou adjetivos lá no primeiro capítulo da apostila. Então, vocês podem rever adjetivos das páginas 8, 9, 10 lá da apostila. Tem também aqueles adjetivos que eu pedi para vocês colarem no caderno com a palavra referente, com o adjetivo referente na frente, lembra do nosso material de apoio? E aí vocês vão fazer um research, uma busca por adjetivos longos, adjetivos curtos, adjetivos irregulares. Eu tenho também alguns exemplos que eu citei para vocês de adjetivos irregulares lá no conteúdo do caderno, no conteúdo gramatical que vocês copiaram semana passada. E vão completar aqui essa tabela, tá certo? Bom, lá na página 22, no exercício 1, a gente começa a ver, então, superlatives, né? Os superlativos. Pay attention to one more example from the text and check how many film productions are being compared. Então, ó, preste atenção para mais um exemplo dos textos, aqueles que a gente viu, que faz a comparação entre os filmes parecidos, né? E cheque, né? E conclua quantos filmes, quantas produções de filmes eles estão sendo comparados. Quantas estão sendo comparadas a outras quantas, né? Vamos lá, ó. With no less than 5 variations of the tale hitting cinemas. Então, com não menos do que 5 variações de narrativas chegando nos cinemas. Esse trecho aqui, para relembrar vocês, né? Ele está falando daqueles filmes que em 1979 falavam de vampiros, né? Era hot, né? Era o ponto forte do cinema nesse ano. Só nesse ano, 5 filmes foram lançados sobre vampiros. E desses 5, the two finest, os melhores, né? Os dois melhores, os dois mais fine, mais legais, takes of the year, as duas melhores narrativas, né, as duas melhores gravações do ano, however, entretanto, were actually adaptations of adaptations. Então, ó, das 5, então, que chegaram no cinema, 2 eram as mais legais, as melhores. Aí vocês vão falar, quantas de quantas, né? Quando a gente faz uso superlativo, o que a gente está fazendo? Ó, when the comparison describes one person or thing as having more of a quality than all other people or things in a group, use superlatives. Então, quando uma comparação ela descreve uma pessoa ou alguma coisa tendo uma qualidade maior, né, do que de um grupo de pessoas ou coisas, a gente usa o superlativo. Então, geralmente a gente usa o the junto, né? O melhor. Por quê? Porque aquilo é o melhor de um grupo, the two finest. Então, eles são os dois melhores de um grupo de 5 que chegaram nos cinemas, né? Então, the two finest. Por isso que a gente usou o superlativo. A gente não está falando que um filme é melhor que o outro. A gente não está comparando 2 filmes. A gente está comparando esses 2 filmes com um total de 5 filmes que chegaram naquele ano nos cinemas. Deu para entender, então, a diferença? Ó, in the example, among 5 different movies, 2 were distinctive.
Então, ó, no exemplo, como eu já disse, entre os 5 filmes diferentes, 2 deles, eles eram assim, distintos, eles eram os 2 melhores, os 2 mais legais desses 5, tá? Então, aí vocês conseguem aí perceber a diferença entre o superlativo e o comparativo. Bom, aqui nós temos o exercício 2, também da página 22 da apostila, ó. Look at the words in bold and complete the chart. Então, você vai olhar para as palavras em negrito, né? E vai completar a tabela com as regrinhas. No comparativo, quando a gente vai comparar uma coisa a outra, o que a gente faz? Com os short adjectives, a gente acrescenta o que no final? A gente acrescenta o ER. E agora com o superlativo, o que a gente acrescenta no final? Ó, o fine, que é legal, virou the finest, o mais legal. Então, a gente está comparando com um grupo. Great é ótimo. The greatest é o mais excelente, né? O mais ótimo seria o mais excelente de todos, né? O melhor de todos. Então, ó, aqui depois do adjective, nos short adjectives, né? Depois de um short adjective, o que a gente inclui, né? Para fazer um superlativo? No comparativo é o ER ou o R apenas, né? Se o adjetivo terminar em E. E agora aqui no superlativo, qual que a gente adiciona? E antes do adjetivo, a gente sempre usa o artigo, o, né? Então, ó, o mais. Então, o que a gente vai colocar aqui antes do adjetivo? Vamos colocar o artigo, né? Em inglês, como que é? Aqui é o exemplo, é só seguir o exemplo. Então, vem a palavrinha que é o artigo o, depois vem o adjetivo e junto, no final do adjetivo, vem aquele finalzinho aqui, ó, segue o exemplo, aquele finalzinho para formar o superlativo. Aqui, elas já estão completas, ó, long adjectives, né? Quando o adjetivo é longo, o que a gente faz? A gente coloca o the, que é o artigo, o, most, mais, e o adjetivo que é comprido. Não tem como a gente colocar aqui para vocês verem beautiful, né? Beautiful já é um adjetivo grande, é uma palavra grande. Se eu for colocar mais um ST aqui no final, né? Um EST, vai ficar the most beautifulest, né? Vai ficar muito, the beautifulest, vai ficar muito grande, né? Não tem como a gente colocar o EST no final de um adjetivo que é longo. A gente tem que colocar o most antes. Então, o more tá para ER, como o most tá para EST. Então, beautiful, se eu quiser falar que algo é o mais bonito, é the most beautiful. The more beautiful é para eu falar que algo é mais bonito que outro, tá? The most beautiful é o mais bonito de todos, tá bom? Successful, né? Sucesso, né? O que teve mais sucesso. Então, eu vou colocar the most successful. Eu não vou poder colocar successfulest, tá? Que a palavra já é grande, não tem como eu incluir mais um pedacinho nela, tá? Então, é por isso, quando é curtinho, dá pra gente incluir, né? Dá pra gente incluir pra fazer o comparativo. Mas quando ela é grande, não. A gente tem que colocar a palavra most antes, tá? E o adjetivo, ele vem, não é most the beautiful, beautiful, tá? Tem que ser the most beautiful. Tem que vir primeiro o artigo e daí depois o most com o adjetivo longo. E também tem o irregular, né? Regular, igualzinho tem no comparativo, no superlativo tem também, ó. Regular adjectives. O irregular, do good é best, the best friend, my best friend, o meu melhor amigo. E do bad, que é ruim, né? É o pior, the worst, tá? Esses daqui são irregulares.
Eles não vão nem incluir o most antes, nem o est no final. Não, se vocês me colocarem aqui, ó, goodest, tá errado, tá? Ou most good também, errado. Ele tem a forma padrão dele, que é best. E bad, também não tem the best e não tem most bad. É the worst, o pior, tá bom, gente? Bom, e para finalizar, lá na página 22, nós temos também o exercício de número 3, que nos pede o seguinte, ó. Check out the following comic strip. Então, vamos conferir a seguinte tirinha. What's being compared? E aí, vocês vão me dizer o que está sendo comparado nessa tirinha. Qual é a comparação que está sendo feita aí nessa tirinha? Mais uma tirinha aqui de Grim and Mother Goose, que é o Grim é o cachorrinho e a Mother Goose é a mãe ganso, né? Dá para perceber aqui que ela é um ganso. O Grim pergunta, what's that? Né? O que é isso? E aí a Mother Goose responde, my application for a movie theory class, que é a minha inscrição para uma aula de teoria do cinema. Aí ela se pergunta, what's the biggest question I ask myself when I watch cinema? Qual é a maior? Ó, the biggest. Ó, o que a gente está vendo aqui, ó. The, que é o artigo o ou a, né? Dependendo do contexto de tradução. Big. Big é um adjetivo que significa grande, mas ele em si, ó, ele significa grande, mas ele é pequenininho, ó, ele é composto de apenas 3 letras. E essas 3 letras são consoante, vogal, consoante. E quando é consoante, vogal, consoante, a gente tem que dobrar a última consoante antes de acrescentar o EST, né? Uma das regrinhas que eu passei para vocês lá no conteúdo gramatical da semana passada. Então ela se pergunta, qual é a maior? Não é a maior de uma ou de outra, é a maior de todas, a maior questão, né? A maior pergunta, o maior questionamento que ela tem, né? Que ela faz para ela mesma quando ela assiste ao cinema, quando ela vai ao cinema. Aí o Grimmy, muito engraçadinho, ele não pensou que era para inscrição dela que ela estava perguntando isso, né? Porque ela vai fazer uma aula de teoria do cinema. E o que ele está pensando quando ela falou em cinema? No cinema em si. E aí ele responde que a maior questão para ele é o quê? Buttered or unbuttered, que é amanteigado ou não amanteigado. E em relação à pipoca, né? Que se vende muito nos cinemas, se ele vai querer a com manteiga ou sem manteiga, né? Então, a graça a sátira aí dessa tirinha, tá aí, ó. Ela tá falando de uma coisa séria, vem lá o Grimmy e fala, né? E fala um negocinho engraçado que tira o foco, né? Do que ela tava fazendo. Bom, aqui nós temos a atividade 1, lá da página 22 da apostila. Aqui é a seção push-ups, que ao pé da letra seria elevar. Então, para a gente elevar o nosso conhecimento, seria tipo um reforço, né? A seção do reforço da gramática. Aqui, ó. Complete the sentences using the comparative form of the adjectives. Então, complete as sentenças usando a forma comparativa. Lembrando que o comparativo a gente usa quando vamos comparar um elemento ao outro, né? A gente vai falar de alguma característica, alguma qualidade de um elemento em relação ao outro. E a gente usa, quando o adjetivo é curtinho, R no final. Se o adjetivo for longo, more antes. Decide whether to use then. Então, você vai decidir se nas orações vai ser necessário o uso de then, que é do que. Aqui na A começa assim, ó. Comedies are. Então, as comédias são happy. Happy é alegre. Então, a gente vai fazer uma comparação. A gente vai falar que elas são mais alegres. Para eu falar que ela é mais alegre,
eu tenho que primeiro saber se o adjetivo é longo ou curto. Hap, ó, são várias letras, só que eu pronuncio hap. Ó, é uma sílaba só, é curto. Como ele é curto, eu vou colocar o ER no final, não vou colocar o more antes. Só que termina em Y. Quando termina em Y, tem uma outra regrinha, tem que ver a letra que vem antes. Nesse caso, é o P, e o P é uma consoante. Quando o adjetivo termina em consoante mais Y, a gente corta o Y fora e coloca o I no lugar para depois acrescentar o ER. Então, vai ficar assim o adjetivo, ó, happier. Cortei o Y, coloquei o I no lugar para depois acrescentar o ER. Então, vai ficar assim, comédias são mais alegres. Aqui é dramas, que são os dramas. Só que não faz sentido se eu não colocar o do que para fazer a comparação. Comédias são mais felizes do que dramas. Então, tem que colocar aqui o than depois do happier, tá bom? Agora, vocês vão fazer a B. Eu vou traduzindo ela para vocês e aí vocês veem pela pronúncia, se o adjetivo é curtinho, se ele é longo, se precisa do more antes ou do ER no final. E não se esqueçam de olhar lá nas regrinhas, tá? Porque tem as regrinhas diferenciadas. Tickets are. Então, ó, os bilhetes são cheap, é barato. Então, eles são mais baratos. Esse mais baratos vai ser como? A gente vai colocar o ER no final, vai colocar o more antes. Online, então, são mais baratos na internet do que, né? Do que, então vamos ter que colocar aqui o do que também. É the box office. Então, os bilhetes, eles são mais baratos online do que na bilheteria. Então, você comprar online antes vai sair mais barato do que deixar para comprar na hora na bilheteria. Adventure movies are, então os filmes de aventura são o quê? Mais populares. Popular. Então, mais populares do que musicals. Então, os filmes de aventura, eles são mais populares do que musicais. Então, aqui vai ter que colocar, além de colocar o comparativo de popular, você ainda vai ter que colocar o do que. Aqui, ó, Oscar nominees have a. Então, as nomeações do Oscar, né? Aqueles filmes que eles têm indicação ao Oscar, tem uma big, é grande. Então, uma maior audiência nos cinemas, né? Então, aqui, o do que não encaixa, né? Aqueles filmes que eles já têm a nomeação, eles já foram indicados ao Oscar, as pessoas ficam mais interessadas de ver. Então, a audiência deles nos cinemas são maiores do que os outros filmes, né? Vocês viram que ficou aqui, não ficou explícito, né? Não ficou aqui. Os filmes que têm a indicação ao Oscar têm uma audiência maior do que os filmes que não têm indicação. Por quê? Porque a gente já sabe que essa comparação é com os filmes que não têm indicação. Então, a informação ficou implícita, tá? Não ficou aqui explícita, por isso que a gente não usou o do que. Aqui, na E, Hollywood movies are. Então, os filmes de Hollywood, eles são mais o quê? Successful, com mais sucesso. Tem mais sucesso do que Bollywood movies, do que os filmes lá de Bollywood, que é aquela Hollywood lá da Índia, né? Então, aqui a gente já precisou usar o do que, né? Por quê? Porque aqui tá explícita a informação. Então, os filmes de Hollywood são mais famosos, têm mais sucesso do que os filmes de Bollywood. Tá, galerinha? Aqui a gente tem a atividade 2, lá da página 23 da apostila. Ela pede o seguinte, ó. These are some of the most famous Oscars
Oscar nominees. Então, ó, estas são algumas das mais famosas, né, nomeações para o Oscar. No caso, são 3 atrizes, né? Elas receberam nomeações para atrizes, para melhor atrizes. Look at the picture and complete the sentences with comparatives. Então, você vai olhar aqui nas imagens, né, nas figuras, e vamos fazer o comparativo. Ó, a gente tem o adjetivo aqui na frente para fazer o comparativo. Aqui na A começa assim, ó. Uma Thurman's dress is. Então, o vestido da Uma Thurman é long. Então, é mais longo do que o vestido de quem? Sandra Bullock's dress. Então, o vestido da Uma Thurman, ele é mais longo, long. Então, long é o ER no final ou é o more antes? E a gente vai ter que usar o do que também. Lembra do que a gente fez na atividade passada? Vai ter que ter também. Aqui na B, ó. Sandra Bullock's dress is. Então, o vestido da Sandra Bullock, ele é short. Short é curto. Então, ele é mais curto do que o vestido de quem? Da Meryl Streep. Então, a gente vai ter que fazer o comparativo e usar também a palavrinha, né, que é relativa a do que tem lá na outra atividade. Aqui na C, ó, Meryl Streep's dress is. Então, o vestido da Meryl Streep, ele é mais colorido. Então, como que é mais colorido em inglês? Aqui a gente já tem o do que. Então, ó, o vestido da Meryl Streep, ele é mais colorido do que o vestido de quem? Da Uma Thurman, né? Aqui na D, Meryl Streep is old. Old é velha. Então, a Meryl Streep é mais velha do que quem? Do que a Uma Thurman e a Sandra Bullock. Então, a Meryl Streep, ela é mais velha que as outras duas. E aqui na letra E. Uma Thurman's hair is. Então, o cabelo da Uma Thurman é mais claro. Light é claro. Mais claro, né? Como que é o comparativo aí de light? É com ER no final ou com more na frente? Então, ó, o cabelo da Uma Thurman, ele é mais claro do que de quem? O cabelo da Meryl Streep. Então, aqui a gente vai colocar os comparativos.